qual é o posicionamento da jurisprudência brasileira no que diz respeito à perda de função pública e à perda de aposentadoria se houver condenação em improbidade administrativa. Veja a resposta para essas duas questões no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. O Tribunal Superior Brasileiro, que tem competência para interpretar em última instância as leis federais, tal qual a Lei de Improbidade Administrativa, é o Superior Tribunal de Justiça. E no que diz respeito à Lei de Improbidade Administrativa, existe uma situação muito interessante no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A interpretação divide a primeira e a segunda turma do STJ no que respeita a dois pontos importantíssimos sobre as sanções aplicáveis a quem é condenado em improbidade sendo agente público. A primeira divergência entre essas duas turmas relaciona-se à possibilidade de perda de função pública prevista na lei de improbidade, mesmo na hipótese do agente condenado ocupar um outro cargo não o qual em que ele tenha praticado o ato de improbidade. A primeira turma do STJ, uma turma muito mais legalista e que prima por uma interpretação restritiva da lei de improbidade, entende que não, apenas poderia haver a perda do cargo ou função pública se o agente ainda ocupar o cargo em relação ao qual ele praticou o ato de improbidade e, porventura, houve a condenação. Porém, a segunda turma do STJ faz uma interpretação mais ampla e extensiva e partilha do entendimento de que a condenação do agente público por improbidade evidencia, comprova um desvio de valores, a violação de princípios da administração e o desajuste no trato da coisa pública, o que permite, segundo o entendimento dessa turma, a perda de função pública, mesmo se o agente público ocupar um outro cargo diferente daquele no qual ele tenha praticado no passado a improbidade administrativa. Na visão da segunda turma do STJ, a lei de improbidade administrativa protege a administração pública, protege o interesse público e, por isso, aquele que demonstra incapacidade de atuar com retidão em uma função pública terá também em outra. O segundo ponto interessante, que também traz diferenças substanciais entre o posicionamento dessas duas turmas do STJ, está relacionado à aplicação da perda de aposentadoria, que pode ser aplicado para aquele agente público que cometeu ato de improbidade, mas entre a prática e a conclusão do processo se aposentou e passou para a inatividade. A primeira turma do STJ, mantendo sua tradição de interpretação restritiva e muito literal da lei, não admite a possibilidade de perda de aposentadoria sob o argumento de que não há a previsão expressa dessa pena na lei de improbidade e nem na Constituição Federal. A segunda turma, por outro lado, ao filiar o entendimento de que a improbidade administrativa deve ser combatida em relação àquele que tenha causado algum dano e que tenha atuado de modo desajustado em relação ao poder público, poderá sim levar à perda de aposentadoria, uma vez que a aposentadoria é uma consequência lógica de ter ocupado um cargo público no qual tenha ocorrido improbidade. Isso significa que qualquer pessoa hoje que sofra uma ação de improbidade administrativa terá que lidar com essa incerteza de posicionamento e essa divisão de entendimento entre ambas as turmas do STJ, provocando o próprio STJ, por meio do seu órgão de cúpula, para pacificar o entendimento e acabar com essa divergência. Em outras palavras, as duas questões aqui colocadas não estão fechadas. Isso permite amplas discussões em casos concretos que envolvam improbidade administrativa e a aplicação de sanções aos respectivos agentes públicos no Brasil. Gostou do nosso podcast? Inscreva-se no botão inscrever-se que aparece logo abaixo. Também ative o sininho, porque toda vez que tivermos uma nova publicação você vai ser avisado no seu e-mail. Isso tudo é gratuito. E além disso, nós também estamos no Spotify e no iTunes. Você acompanhou Podcast Grifão.